As ideias e livros de Jean Piaget sobre o estudo do desenvolvimento da criança e sobre educação têm influência no mundo inteiro. Ele utiliza a expressão epistemologia genética para descrever seus estudos sobre o desenvolvimento do conhecimento em seres humanos. Suas pesquisas levaram à teoria do conhecimento. Este filme foi realizado na Suíça em 1977, exatamente da forma como Piaget o imaginara. Ele discute suas ideias, esclarece mal-entendidos e mostra algumas de suas experiências clássicas com crianças. Gostaria, em primeiro lugar, de dizer algumas palavras sobre a ideia central de nossa epistemologia genética, porque ela é quase sempre mal entendida. Para um empirista e até um neo-behaviorista. Assim fez Bernheim, que sustenta que o conhecimento parte da ação exercida sobre os objetos. Ora, uma ação exercida sobre os objetos é algo totalmente diferente de um conhecimento retirado dos objetos. Outros me consideram um neomaturacionista ou até mesmo um inatista, uma vez que introduzo a ação do sujeito. O que eles esquecem é que a ação do sujeito é justamente uma ação sobre os objetos. Consequentemente, o que se dá é uma interação e não uma ação em um sentido único. Em outras palavras, não sou nem empirista nem inatista, sou construtivista. Eu penso que o conhecimento se realiza através de construções contínuas e renovadas por uma interação com o real. Não são pré-formadas. Existe uma criatividade contínua. Gostaria de mostrar a razão pela qual o conhecimento não se encontra pré-formado nem no sujeito, nem nos objetos. E sim, o que existe é uma auto-organização e, consequentemente, uma construção e uma reconstrução contínuas. E por que não sou um empirista? O empirista pensa que o conhecimento é uma espécie de cópia dos objetos. Uma cópia funcional, como dizia Rowe. Ora, o conhecimento não é nunca uma cópia. O conhecimento é sempre uma assimilação. Isto é uma interpretação por integração do objeto às estruturas anteriores do sujeito. O melhor exemplo que poderíamos dar para justificar essa tese é o estudo do desenho na criança. Um desenho é, por definição, uma cópia de um modelo. O que observamos na criança pequena é que ela não desenha o que vê, desenha a ideia que tem. Desenha o que sabe, ou seja, uma interpretação do objeto, e não o objeto enquanto observável e perceptível. Vejamos o exemplo de um losango. Mostro o modelo e peço à criança para copiá-lo. Para a criança, o losango é um quadrado com pontas. Vejam o resultado. O que ela desenha é um quadrado com uma ponta para cima e com a ponta para o lado. Agora vejamos uma primeira experiência. Uma pequena criança, Emanuele, de 3 anos e meio, vai nos fazer a cópia de um triângulo. Take a good look at it, huh? Dê uma boa olhada no desenho. Like that. Like that? Está como você vê o desenho? Sim, ele tem uma ponta aqui. Little what? Point here, see? Uma ponta aqui. Você está vendo? Ela concebe o triângulo como uma espécie de quadrado, ao qual acrescenta 3 pontas. Pontas estas mais arredondadas que pontiagudas, mas que representam, como ela mesma disse, 3 pontas. Em outras palavras, crítica ao empirismo. O conhecimento não é jamais moldado unicamente a partir dos observados.
não consiste em observáveis puros, e sim interpretações por assimilação a estruturas anteriores. Por outro lado, por que razão não devo ser considerado um inatista ou um a priorista? Tomemos a história da ciência. A história da matemática inteira é uma construção contínua. Tomando os números naturais 1, 2, 3, 4, etc., veremos que foram necessários séculos para se chegar ao conjunto dos números inteiros, incluindo os negativos. Se tomarmos o exemplo dos racionais, tivemos que esperar por Pitágoras para chegar aos irracionais. Isso significa que tais conhecimentos foram construídos e não pré-formados. Se o acreditássemos pré-formados, como faz Chomsky em sua ingenuidade biológica, teríamos que aceitar que as matemáticas já se encontram presentes de forma implícita ou inata no próprio bebê. E não apenas no bebê, no animal também. Teríamos que ir até os invertebrados e protozoários para chegar à origem das matemáticas. Na realidade, observamos nas crianças que as matemáticas são construídas através das ações do sujeito. Elas procedem da coordenação das ações do sujeito, da lógica da ação do sujeito. Sob esse ponto de vista, a criança precisa construir tudo, até mesmo o que nos parece mais evidente. Vejamos agora um pequeno exemplo, uma experiência. Nós vamos mostrar à criança um barbante que apresenta a seguinte configuração. Perguntamos o que acontece se puxamos desse lado. Ela entende que se o comprimento aumenta deste lado, diminui daquele. Aparentemente, a criança entendeu tudo. Agora, se perguntamos se o comprimento total é igual nas duas situações, ela negará a conservação, como veremos numa experiência que faremos adiante. A criança nega que seja o mesmo comprimento total, embora entenda parte da transformação. O fato de uma conservação tão elementar não ser construída antes dos 7 ou 8 anos mostra a diferença entre o inato e o que vai sendo pouco a pouco elaborado, construído e organizado pelo sujeito. So cut it. So we cut it. If we cut it there, will it be just as long? Yes. Is that okay? There. Now listen to me. Now the two strings are just as long? Os Okay. dois barbantes são do mesmo tamanho? Now then, A criança responde que sim. if I pull this string like this, what's going to happen? O que vai acontecer se eu puxar essa ponta aqui? This will be big, and that will be little. Where will it be little? There. And where will it be big? There. Okay. There it will be big, and here it will be little. Okay. Aqui será grande e aqui será a parte pequena do barbante quando eu puxar. There. Is it? There. Is that right? Está correto? Now tell me this. Diga-me. This string from this end to this end. Is it still just as long as that one? Or is it not? Estes dois barbantes são do mesmo tamanho? Not just A as criança responde que não. It is not just as long as that one. Okay. Insiste dizendo What que if não. we put this one back as it was before? E se eu colocar de novo na situação anterior? This one won't be like this one. This one. Aí sim, aquele será como este. There. Yes. And where will the little part be? There. Okay. So we pull like that. And now E colocando nesta situação, this end to that. este barbante agora é do tamanho deste? Ah, agora está do mesmo tamanho. If we pull again, there, that. E se eu coloco novamente desta Both forma? of them? No. Aí não. Aí não. Falemos agora um pouco sobre as estruturas operatórias. Eu as entendo como sistemas de transformações exercidas pelo sujeito e, portanto, o prolongamento das ações do sujeito. Estas transformações podem compor-se entre si, levando a um sistema fechado. Por exemplo, uma classificação, uma seriação ou uma matriz e assim por diante.
Quanto às operações, eu as definirei como transformações ou ações do sujeito. São reversíveis.